Olá, amiguinhos, olá, meus alunos, tudo bem? Professor César, depois de um tempinho aí, tá? A gente pegou o Covid-19, mas estamos bem agora. Vamos voltar a gravar aqui as nossas aulas, tá? Hoje nós vamos falar de geografia, está na página 12 da nossa apostila, tá? Página 12 da nossa apostila, nós vamos falar dos climas do Brasil. Quais são os climas que nós temos no Brasil, os climas brasileiros, tá? É claro que o Brasil é bem grande, então nós temos regiões do país, então a gente tem região norte, centro-oeste, região sudeste, nordeste, região sul, e cada uma dessas é afetada, digamos assim, por um clima. Algumas regiões são afetadas até por dois climas, e isso que nós vamos ver hoje, tá? O primeiro clima que nós vamos ver é chamado de clima equatorial, tá? Então, o que é? Identificado em quase todos os estados da região norte. Então, a gente tem que olhar, lembrar do Brasil e olhar a parte de cima do Brasil. Os estados da região norte, além de parte do Mato Grosso e Maranhão, tá? Maranhão e no Nordeste. Então, você tem que pegar o Brasil aqui, ó, tá? Tá vendo aqui, ó, Brasil? Você está pegando toda essa parte da região norte, um pedaço do Nordeste e um pedaço aqui do Centro-Oeste, tá? Então, toda a parte dos estados da região norte, essa parte em verde aqui, tá? Além da parte do Mato Grosso, então, uma parte do Mato Grosso de verde, como se essa parte de verde que está dentro da região norte, né, do Mato Grosso, aqui, de vermelho, também fosse afetado. Então, nós não estamos falando de Cuiabá, nós estamos falando lá do Nortão. Estamos falando de Alta Floresta, Apiacás, aquela região ali de Matupá, Guarantã do Norte, aquela região ali, né? Aquela região ali de Sinop para cima ali é afetada também, tá? Bom, o que mais? Essa característica climática caracteriza-se por elevada temperatura, ou seja, temperatura alta. Aqui nós temos a temperatura alta, sim, mas aqui nós não estamos basicamente com o clima equatorial. Aqui é diferente, a gente vai ver depois. Grande umidade, então a gente pode ver que umidade aqui, nós temos muito pouco quando passamos do meio do ano, então a umidade aqui ela vai para 12%, que é quase deserto, né? E baixa amplitude térmica, variando entre 24 e 26 graus ao ano. Então, fica nessa aí, 24, 26 graus ao ano de média. Aqui nós temos um pouco mais de média, tá? Então, está aqui um mapa que a gente acabou de falar. Região norte em cima, região centro-oeste, essa mais em vermelho. Nordeste, essa do lado direito, amarelinho, sudeste. E o sul, esse azul, que é outro clima. Bom, quantidade de chuva é abundante, então isso na região norte, a região amazônica é muita chuva, muito. Quem já morou nessa região, lá para o Pará, para o Amazonas, sabe como é que é. Com índice pluviométrico é o índice de chuva, superiores a 2.000 milímetros, é muita coisa, tá? Praticamente não são percebidos períodos de estiagem, ou seja, de seca. Isso significa que nessa região que a gente está falando aqui do clima equatorial, tem chuva o ano todo, coisa que não acontece aqui no Mato Grosso, tem um período que é seco, tá? Por isso que a gente não pode dizer que aqui é. Então, se você vai lá para aquele lugar, tem chuva durante o ano todo. A floresta amazônica sofre influência desse clima. Então, esse aqui é o clima equatorial, primeiro tipo de clima que nós vimos. O segundo, chamado de clima tropical, influencia grande parte do centro do país. Centro aqui. Aqui sim, nós temos um clima tropical. Especialmente os estados do centro-oeste. Quais são os estados do centro-oeste? Não sei se a gente lembra. Estados do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e ainda tem o Distrito Federal. Tá? Goiás e Distrito Federal. Então, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Parte do centro, especialmente estados do centro-oeste, incluindo ainda partes do Maranhão, um pedaço do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Tá? Além do centro-oeste, ainda tem isso aí. Esses estados são chamados de clima tropical. Em geral, temperaturas são elevadas em boa parte do ano, aí sim nós estamos falando de Cuiabá, com média de 24 graus, e a amplitude térmica oscila entre 5 e 6 graus, ou seja, 5 graus a mais, 6 graus a mais ou a menos.
A quantidade de chuva gira em torno de 1.500 milímetros por ano. Lembra lá na equatorial? Tá? Essa aqui é tropical. A equatorial, aquela primeira, é 2.000 milímetros por ano. Aqui é 1.500. Ou seja, aqui chove menos. Tá? Com duas estações bem definidas. Isso a gente sabe bem. Seca, que vai de maio a setembro, tá? Antes da chuva do caju, da manga, sei lá, aquela chuva que vem primeiro, e a outra chuvosa, que é essa que nós estamos passando agora, por exemplo, tá? Que já está terminando. Ok? Então, são duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Coisa que lá na equatorial, não. Na equatorial, nós temos chuva durante o ano todo, tá? Outro clima, então. Clima tropical de altitude. Apresenta-se em regiões serranas e de planalto, especialmente na região sudeste, tá? Só lembrando, a região sudeste, essa em amarelo aqui, ó, tá? Região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Ok? Aqui, ó, clima tropical de altitude. Apresenta-se em regiões serranas e de planalto, especialmente na região sudeste. Nesses locais, a baixa amplitude térmica, temperatura média oscila entre 17 e 22 graus em média. E a chuva, a quantidade de chuva é igual a nossa aqui também, 1.500 milímetros ao ano. Chove menos que lá no Amazonas, na região norte, aquela primeira que a gente viu. Clima tropical úmido, ocorre principalmente no litoral oriental, tá? Litoral oriental, parte de cima, sendo caracterizado por alta temperatura e o elevado teor de umidade. Temperatura alta, umidade alta. As temperaturas médias anuais giram em torno de 25 graus e os índices de chuva, índice pluviométrico, eles variam entre 1.200 milímetros a 2.000 milímetros. Varia, depende do ano, depende da influência, depende de questões ambientais. Tem um fenômeno que se chama El Niño, El Niña, né? Se tiver El Niño, El Niña, vai chover menos ou vai chover mais, tá certo? Não é igual aqui 2 períodos, tá? Aqui a gente tem o índice de chuva, ele é bem certinho. Se for menos, por exemplo, já prejudica. Se for mais, já enche os rios, tá? Então é bem complicado. Clima semiárido, esse é lá no Nordeste brasileiro, presta atenção, é típico na região Nordeste, aquela região Nordeste aqui, ó, vamos ver essa parte aqui em marrom, tá? Lá de cima do lado direito. Clima semiárido, chamado semiárido nordestino, né? É típico da região Nordeste, especialmente no interior, conhecido como polígono da seca. Polígono da seca, que é uma região que é muito seca no Nordeste, que a gente vai ver aqui, tá? Que é isso aqui, ó. Tá vendo essa regiãozinha aqui, ó? Com uma parte do lado direito, com a parte mais clarinha, isso é o chamado polígono da seca, tá? Em razão da escassez de chuvas, chove pouco. Vocês vão ver que aqui, enquanto aqui chove de 1.500 milímetros por ano, lá chove 750, metade do que chove aqui, tá? Apresenta temperaturas elevadas o ano todo. A média anual varia entre 26 graus e 28 graus, ou seja, a média é maior que aqui do Mato Grosso. Embora aqui, em Cuiabá, seja a capital brasileira, que em média é a mais quente do Brasil, mas lá as temperaturas também chegam a ser maiores do que aqui. Chuvas poucas, chuvas são escassas, com média anual inferior a 750 milímetros, ou seja, chove muito pouco nessa região, tá? E, além disso, as chuvas lá não são igual aqui, bem distribuidinhas, assim, sabe quando chove e quando não chove. Lá não sabe, tá? Um clima meio que de deserto, ok? Tá aqui o polígono das secas, eu coloquei aqui para que vocês vejam. Outra, clima subtropical. Essa aqui já ocorre na região sul, lá embaixo, no mapa, tá? Essa característica climática distingue-se totalmente do restante do Brasil. As médias anuais de temperatura giram em torno de 18 graus. Lá, então, a média é 18 graus. Aqui, a média é 26, no Nordeste também. Aqui, 26, lá 18, ou seja, lá tem muito frio quando é frio. Aqui, quando é frio, a gente vai para 20 graus, 15 graus, 14 graus. Lá, quando é frio, vai para -1, -2, -3, tá? As chuvas são bem distribuídas e os índices pluviométricos de chuva superam os 1.250 milímetros ao ano. Ou seja, não chove tanto igual aqui e na região norte, mas chove mais do que no Nordeste, no semiárido, no chamado polígono da seca. Bom, agora nós vamos fazer as atividades que estão na página 13.
tá? Página 12 e 13, tá aqui, ó. Qual é esse clima? Influencia grande parte do centro do país, especialmente os estados do centro-oeste, incluindo ainda parte do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais. É o nosso clima aqui. Qual clima que é? É o clima tropical, tá? Tropical. Então, o nosso clima aqui do Mato Grosso, chamado de clima tropical, tá? Beleza? Então, escrevam aí, tá lá, é a questão número 1. Questão número 2. Ocorre unicamente na região sul, acabamos de ver agora. Essa característica climática distingue-se totalmente do restante do Brasil. É só lá do sul, chamada de clima subtropical. Que lá no sul a gente já está abaixo do trópico, tá? O chamado trópico de Capricórnio, né? Tá? Subtropical, abaixo do trópico, perto já dos polos, então é muito frio lá, tá certo? Clima subtropical, clima do sul do país. 3. É típico da região Nordeste, especialmente no interior, lugar conhecido como polígono da seca, em razão da escassez de chuva. É o chamado semiárido nordestino, tá? Então, falando no polígono da seca, você está falando semiárido. Falou em semiárido, falou em 750 milímetros ano, ou abaixo disso por ano. Chove muito pouco e é muito quente, tá? Diferente lá do sul. 4. Apresenta-se em regiões serranas e de planalto, especialmente na região sudeste, região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Clima tropical de altitude, tá? Esse é da região sudeste, região ali de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Ocorre principalmente no litoral oriental e sul do Brasil, sendo caracterizado pela alta temperatura e elevado teor de umidade, chamado tropical úmido, clima tropical úmido, tá? Região das praias do Brasil, tá ok? 6, é a última, identificado em quase todos os estados da região norte, além de parte do Mato Grosso e Maranhão, clima equatorial. Vocês vejam que nós temos 2 climas aqui, tá? Nós temos o clima equatorial, que é aquele primeiro que pega toda a região norte e parte do Mato Grosso. A gente está falando isso porque o Mato Grosso é muito grande. Então, a gente aqui é quase que um estado, é quase que um continente, né? Então, nós temos 2 tipos de clima, tá? O equatorial e o tropical. Tropical porque o trópico de Capricórnio, não, é o trópico trópico do Equador, né? Passa bem no meio, então a gente tem 2 climas, um para cima e outro para baixo desse trópico. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Essa é a nossa aulinha de hoje. Façam as atividades. Amanhã a gente tem mais, se Deus quiser. Tá bom? Até mais. Até a próxima. Tchau.